Foi o primeiro curso de estética, Foi não o foi? primeiro. Do Brasil, né? Talvez, né? É É a verdade. primeira e única, acho, escola spa Sim. Não, e assim, com spa e mesmo, vale a né? pena. Eu não sei se lá eles fazem esse tipo de visita, assim, né? Mas Fazem assim, sim. você que é de fora do país ou de fora de São Paulo, vale a pena conhecer o spa da Universidade de Embi Morumbi, né? Que fica dentro da Embi Dentro, Morumbi, né? sim. Que é fantástico, toda a parte de tricologia, a parte da estética, da Sim. dermato, né? Muito rico o local. É isso que é interessante, você estava comentando. Eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, como eu gosto de fisiologia, de anatomia, sei lá, a cicatriz de queimados, aprender mais para poder cuidar, né? Então, Sim. entender a pele, entender a cicatrização, a reparação tecidual, entender toda essa cascata, né? E logo teve o boom da cirurgia plástica, então, entendendo todas as fases do pós-operatório. Olha que Sim. Você interessante, deve né? ter pego uma época onde as cirurgias talvez não eram aquelas coisas, Não, ainda né, bem era a avançadas, né? lipoclássica, né? Eles faziam seca, depois começaram a fazer a úmida. E hoje, com tanto recurso, né? Tanto aparelho de alta tecnologia. Então, assim, o que eu posso dizer para você, profissional, recicle. Porque as tecnologias estão cada vez mais avançadas, os resultados e as intercorrências estão totalmente diferenciadas. Então, reciclem, porque não dá para continuar fazendo a mesma coisa, Que fazia 5, 10 anos porque o atrás, né? mundo mudou, É verdade. as intercorrências são diferentes, então não é mais só um atendimento tão simples quanto a gente fazia. Porque a gente tinha algumas intercorrências que eram diferenciadas. A gente tinha leves edemas, né? Hoje Sim. não. Hoje a gente tem ali fibrose atrás de fibrose, tanta É até intercorrência, aquela né? coisa, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então É, você tem grandes poderes de recursos terapêuticos, né? De alta tecnologia, mas você também tem grandes responsabilidades, como você falou. sim, As intercorrências também mudaram, mudaram, né? Antigamente mudaram. você fazia às vezes uma massagem modeladora um pouco mais vigorosa, o paciente ficava ali dolorido, Dolorido, com um pouquinho de, às vezes edema, né? Dependendo da técnica que usasse. Hoje não, você faz até de repente uma criolipólise, você pode ficar com uma queimadura, uma você pode queimadura, ter uma uma necrose. necrose, você pode ter uma própria fibrose mesmo. Então isso assim é bem complicado É também, bem. né? Tem que. Ô, Heitor, você tem que dominar a fisiologia, tem que dominar a anatomia, você tem que dominar os recursos tecnológicos para você não ficar escravizado. Então, a tua sabedoria, o teu conhecimento, a sua inteligência é o que te dá independência, é libertador. Ou então você vai viver com uma bola de ferro presa no seu tornozelo com uma corrente, escravizado, esperando sempre que alguém te dê uma solução. Eu vou colocar o nome dessa bola de ferro de protocolo. Escravidão métodos, né? Você fica cativo, né? E quando a gente fala uma pessoa cativa, né? A gente está falando de uma pessoa que é aprisionada e é conduzida para onde uma outra pessoa quer te conduzir, Exatamente. né? Você não dá um passo além daquele limite porque você não sabe Exato. E o conhecimento te dá essa autonomia. essa Eu sempre autonomia. falo, Margarete, assim, eu falo para quem quer se tornar minha aluna, eu falo assim, não espere de mim protocolos prontos. Espere de mim te entregar, te ensinar a pescar. Exatamente. Espere de mim, olha, você tem que ir por esse caminho, mas não o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Não. Essa não é porque você vai ficar. Eu não quero te condicionar a mim. Eu quero te ensinar a tratar a disfunção, a avaliar o caso e você vai seguir com as suas próprias É pernas. libertador, né? Libertador. É libertador. Quando você tem essa sua própria tutela, né? Sim. Você é dono de você mesmo. E o que eu digo, assim, não é inventar coisas, não é inovar no seu paciente, é aplicar o seu conhecimento dentro da ética e do bom senso, É. né? Eu aprendi uma coisa, faz bem no meu comecinho, eu aprendi uma coisa que para mim me marcou muito.
Adélia Mendonça, você conhece, né? Sim. Ela, para mim, foi uma grande professora dentro da área. Um dos meus primeiros passos dentro da área da estética foi com ela. E ela falou assim, Heitor, aprende uma coisa. Eu falei, então pode falar. Esse cara, novinho, querendo aprender tudo. Não que hoje não queira, mas assim, muito mais atento, porque eu queria muito, né? E ela falou assim... Você já sabia que você queria a área da estética quando você saiu da faculdade? Eu já. Você Ó, já sabia. Primeiro, a minha mãe é esteticista, né? Então eu entrei primeiro na estética. Depois da estética, ficava aquela lá. Esteticista não tem muita autonomia, não sei o quê, não tinha regulamentação na época. Falou, filho, faz fisioterapia, bem legal. Hoje eu falo assim, poxa, mãe, deveria ter feito talvez biomedicina, farmácia, que seja. Mas eu sou grato pela fisioterapia, Claro. aprendi demais, me fez entrar, me fez crescer como profissional. E aí, a Adélia Mendonça uma vez falou assim para mim, Heitor, você tem que aprender uma coisa, 3 pilares. Eu falei, quais são elas? Profissional, capacitado, né, com conhecimento, tecnologia e cosméticos. Se você tiver esses 3 pilares, você de fato vai conseguir resolver as principais disfunções dentro da área da estética. Por quê? Se você é um profissional capacitado, você está capacitado a avaliar, capacitado a fazer o seu diagnóstico clínico estético ali, saber qual o grau daquela disfunção, como tratar, em que momento tratar, Exatamente. saber qual a tecnologia associar, ter o conhecimento daquela tecnologia, porque a gente vê aparelhos hoje muito caros, né, Margarete? Sim. E às vezes o profissional ele não precisa ter aquele aparelho caríssimo para conseguir resolver uma disfunção. Eu lembro muito de você da técnica de crochetagem. Eu ia falar isso. Porque para mim, quando vem você na cabeça, me vem crochetagem. Depois Você conheceu essa técnica? Eu via no Facebook. Eu contei esses dias que o que eu fiz quando eu comecei a entrar na área da estética que eu queria, sabe? Eu me espelhava muito em quem dava aula e falava, cara, eu quero ser isso daqui. Eu comecei a seguir todos os professores. Na época era Facebook, comecei a solicitar amizade para todo mundo. E você falava muito dessa técnica, né? Sim, crochetagem. sim. E aí, o que é isso? Explica pra galera o que é. Você trabalha ainda com essa técnica hoje? Olha que interessante, né? Eu tinha umas alunas que elas me traziam... Até hoje eu respondo 1,5 milhão de dúvidas, né, no direct do Instagram. Quem tem meu WhatsApp manda. E uma aluna trouxe uma intercorrência de um tratamento de estrias que, assim, eu fiquei de cabelo arrepiado. Por quê? Quando eu fiz o meu juramento, era tirar o paciente do sofrimento, não era colocar o paciente no sofrimento. Então, aquilo assim estava tudo escarificado, sangrando, com crosta. Daí eu falei, pera um pouquinho. Assim, professora, você conhece? Eu falei, não, mas eu também acho que não tem necessidade disso. E aí, como eu já te falei que eu sou curiosa e sou muito estudiosa. Como eu não nasci inteligente, eu tive que correr atrás, né? Exatamente. Então, assim, eu tive que correr atrás. Eu sempre fui uma aluna média, nota 5, sempre 5. Eu nunca me destaquei. Pensei que era só eu, gente. Eu nunca me destaquei pela inteligência. Eu sempre me destaquei. E nunca me destaquei também, Heitor, fazendo um parênteses aqui, eu falo assim, quando eu era criança, eu era estrábica, de cabelo crespo e era um palito. Então, assim, eu tinha que, no mínimo, ser engraçada, porque senão ninguém ia fazer amizade comigo. Eu era feia, estrábica, de cabelo crespo, porque hoje a gente consegue lidar. Mas imagina isso, há tantos anos sim. atrás, a gente tinha dificuldade, é verdade. E existia essa coisa do bullying com outro nome. Então, Sim. assim, por isso que eu acho que tem essa coisa da doação. Sim. Porque eu nunca fiquei esperando receber nada de ninguém. Eu já entregava, entendeu? E com isso, eu fui fazendo sempre muitas amizades, sempre tive boas amizades. Mas, voltando aí para a inteligência, que eu também não tinha, não era dotada, né? O que eu tinha que fazer? Estudar, correr atrás. Eu sempre gostei de estudar. E aí eu falei, não, gente, deixa eu entender melhor do que acontece numa estria, porque eu já não me lembrava mais como é que surgia estria detalhadamente, porque eu sei que é um rompimento, mas rompimento do quê? O que a gente tem lá? E aí fui conversar com um professor que dava aula de anatomia, não, de microscopia celular. Eu falei, professor, me ajuda aqui. Eu preciso entender mais o tecido conjuntivo. Ele, você quer entender? Me manda uma tese de doutorado de um cirurgião cardiovascular. Quase que eu falei, acho que ele está doido, acho que ele errou. Ele, não, lê isso, depois a gente conversa. Eu estudei aquela tese, falando de tecido conjuntivo, e aí eu falei, não, dá para a gente recuperar de outro jeito.
Conversei com ele, ele falou, não, agora sim, olha, o que compõe o tecido conjuntivo? É o sistema elástico e o sistema colagênico. É ali que você tem que atuar. É? É. Precisa inflamar? Você precisa inflamar, mas você não precisa inflamar exageradamente para ter uma reparação. Menino, que aí me surgiu uma agulha de crochê e eu comecei a fazer os estudos. Comecei a ter tanto resultado. Foi na época que a gente surgiu com a BioAid, então a gente usava o ácido hialurônico da BioAid. Certo. Menino, os resultados com 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, a gente desacreditou. Aí eu apresentei para a Ana Cláudia, da Pitec Viscos. Certo. Acho que eu falei certo o nome dela. Peticquevicius. Pitec Viscos. Pitec Viscos. Peticquevicius. Pitec Viscos. Aí. Ela vai me xingar. Eu acho vai que é me matar. assim também, né? Não, e aí eu apresentei para ela e isso já virou capítulo de livro, apresentei no congresso dela. E, menino, você acredita que nessa mesma ocasião eu fui dar aula em Portugal, levei Uau. esse curso, fui dar aula na Espanha, levei esse curso, fui dar aula na Itália e levei esse curso. Uau. Isso foi em 2017. Então, assim, ele fora do Brasil, ele é até muito mais conhecido do que aqui no Brasil. Por quê? Ele não é um protocolo que você precisa escarificar a pele. O que eu entendi no tecido conjuntivo? Que com leves trações e arraste de um metal, você gera um processo inflamatório controlado. Porque ali, naquela região onde tem a formação do tecido conjuntivo, você tem um material rico, você tem matriz extracelular suficiente para reparar aquela lesão de uma forma controlada. Então, você não gera uma hipercromia, você não irrita o melanócito, Sim. você só estimula o fibroblasto.